Enquanto preparava a mensagem, enquanto eu estava pensando na mensagem, Deus colocou no meu coração de usar até uma mensagem que ela não é de autoria minha, né? A gente tem que dar crédito, ela não é de autoria minha, mas é uma mensagem que tocou no meu coração e que eu acho que é importante para todos nós pensarmos nisso que eu vou falar hoje. Deixa eu ver, aqui tá. E já vai começar com uma pergunta. Você vive do passado? Já viu essa frase? Tem gente que vive do passado? Tem gente que sempre está lá atrás, pensando lá atrás? Antes de continuar, vamos orar. Senhor, mais uma vez eu te peço as tuas bênçãos, eu peço que o Senhor esteja abençoando cada um de nós, que teu Espírito Santo trabalhe nos nossos corações, usa teu servo, que a mensagem possa encontrar morada nos corações e que cada um possa buscar fazer a tua vontade, Senhor. Abençoa-nos, eu te peço nesta noite, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Você vive no passado? Muitas vezes nós começamos a dizer e a pensar: eu já tive um bom emprego. Já aconteceu isso com você? Eu já tive um bom emprego e eu tenho saudade daquele emprego. Eu já falei isso várias vezes no passado. Eu trabalhei no McDonald's e eu gostava de trabalhar lá. Gostava tanto que eu me dediquei tanto que eu entrei como atendente e quando eu saí como gerente, porque eu gostava, era um emprego que eu amava. Muita gente reclamava, eu ganhava pouco, mas eu tinha muito prazer trabalhar lá. E muitas vezes a gente se pega assim pensando no passado, pensando: olha, eu já tive um emprego bom, eu já tive uma condição financeira melhor. E muitas vezes a gente acaba voltando no passado e pensando no que a gente teve, e isso faz com que não sejamos agradecidos pelo que nós temos hoje. Esse não é o assunto da mensagem, mas eu quero que você pense nisso hoje. Eu já tive amigos de verdade. Às vezes nós temos dificuldades em nos aproximar de pessoas, porque a gente criou tantos laços com algumas lá no passado, que fica difícil, a gente meio que se bloqueia para novas amizades. Às vezes irmãos em Cristo que você acaba conhecendo e acaba virando parte da sua família. Poderia ser uma bênção, mas às vezes a gente se fecha para isso e não permite que pessoas entrem na nossa vida. É importante isso, é muito valioso você ter novos amigos, não sempre ficar pensando: amigo mesmo era aquele que eu tinha em tal lugar. Não. Ore e peça para Deus, porque é importante termos amigos que nós possamos contar com eles. Eu já fui um bom aluno. O que eu quis dizer com isso, com essa frase? Às vezes a gente fala: irmão, estude a Bíblia. Eu falava muito isso com a minha mãe. Mãe, estuda a Bíblia, porque ela gostava muito de ler. Mas ela não estudava. Ela lia muito, lia bastante mesmo, mas não parava para estudar profundamente. Aí muita gente fala: não, minha época de estudar já passou. A Bíblia você nunca está velho para aprender mais da palavra de Deus. Você nunca está velho para conhecer mais a Bíblia, porque quanto mais você conhece, mais você a vive. Quanto menos você conhece, você só lê. Mas é importante ter um conhecimento mais profundo. Mas esse não é o nosso ponto de hoje. Eu já experimentei muitas vezes a presença de Deus na minha vida. Percebe que ali o verbo está no passado? Experimentei. Errado. Não podemos viver no passado. Não podemos ficar olhando sempre para trás. Os nossos olhos têm que estar à frente. Ou ainda, aconteceu uma coisa terrível comigo que eu não consigo esquecer. Percebe que são várias coisas que podem ter acontecido na vida de qualquer um de vocês. Algumas dessas aconteceram na minha vida. A maioria. E que isso acaba fazendo o quê? Atrapalhando o nosso andar, o nosso caminhar cristão. A nossa vida com Deus. Isso atrapalha o nosso crescimento espiritual. Um ditado popular: não chore pelo leite derramado. Conhece esse ditado, não conhece? Sabe de onde ele surgiu?
Pelo menos nas minhas pesquisas, o que se conta era que era uma camponesa que estava carregando um balde de leite, um recipiente grande com leite, e estava pensando como que ela ia gastar esse dinheiro. O dinheiro que ela ia vender ele e ia gastar o dinheiro. Ela estava pensando naquilo e se distraiu, tropeçou, derrubou o leite. E aí ela pensou, não, derrubei, já era, vou continuar minha vida. Essa é a atitude certa, por isso o ditado, não chore pelo leite derramado. Não fique pensando, se fosse assim, se a minha vida fosse melhor aqui, eu poderia servir melhor a Deus. Se eu não tivesse cometido tal pecado, eu talvez pudesse servir a Deus de uma forma melhor. Se eu tivesse amigos melhores, eu poderia, que me acompanhassem junto, eu poderia servir melhor a Deus. Não olhe para trás. Existem pessoas que só vivem no passado. Elas remoem seu passado a cada instante. Isso aqui que eu coloquei é que eu vou introduzir algo importante. Discípulo do seu Elísio. O que é isso? O que ele quis dizer com isso? Temos pessoas de várias idades. Acredito que o pastor Bill talvez seja mais experiente aqui hoje. Experiente, eu não falei a mais velha. Experiente. Mas todos nós, indiscutivelmente, tivemos que aprender algo com alguém. Não tivemos? Tivemos que passar pela mão de alguém para nos ensinar. Esse seu Elísio aqui, eu passei na mão dele. Por isso que eu coloquei ele aqui. E talvez até se eu descobrir o jeito, eu vou mandar mensagem para ele. Ele é um homem, eu até comentei com o irmão Claudio Van sobre ele. Ele é um homem muito inteligente, mas era muito brabo. Ele foi chefe da divisão esportiva da Mitsubishi. Inclusive ele prestava serviço na Fórmula 1, um homem com muitos conhecimentos, e eu tinha mais ou menos a idade do Lucas, quando eu fui trabalhar com ele para aprender. Eu fui lá na oficina dele e disse, deixa eu trabalhar com o senhor não precisa me pagar nada, eu só quero aprender com o senhor. Muitos de nós, os mais velhos, vão saber que era comum isso no passado, né? Eu quero aprender algo, eu não tinha cursos onde eu posso me inscrever num curso para poder aprender alguma coisa. Eu tinha que ir lá bater na porta de alguém que tinha um bom conhecimento e dizia, posso te ajudar? Você não precisa pagar nada, deixa só eu aprender com você. O problema é que ele falava, eu ensino uma vez só, não repito. E eu não tinha o hábito de anotar, então o que eu levei de bronca desse homem não foi brincadeira. Mas eu fui um discípulo dele. Eu tive que aprender coisas com ele. Eu aprendi coisas com ele. E a ideia minha hoje é essa. Você está aqui porque quer seguir a Cristo, ser seu discípulo. Vocês estão aqui nessa noite com algum objetivo, certo? Ouvir a palavra de Deus, saber o que Deus tem para vocês, e eu também, porque eu aprendi com a mensagem. Porque somos o que de Cristo? Discípulos. E como discípulos, nós não podemos ficar fazendo o quê? Olhando para trás. A Bíblia também apela para não olhar para trás. Porque olhar para trás impede o progresso à frente. Porque pode causar depressão. Se eu tivesse sido... Por que eu coloquei ali futebol? Houve uma época na minha vida que eu joguei futebol. Eu joguei em clubes, inclusive, do sul do Brasil, mas quando eu era juvenil. E aí eu tive problemas nos meus joelhos e acabou não dando muito certo. Mas durante muito tempo eu fiquei tentando. E aquilo foi me corroendo por dentro, porque eu não conseguia chegar em outros níveis e continuar minha carreira. Eu não tive depressão. Mas eu sofri muito com isso. E eu perdi muito tempo valioso na minha vida por causa disso. Porque ao invés de estar me dedicando nos estudos, eu estava lá correndo atrás de time de futebol e tentando me tornar um jogador de futebol. Consegui entrar quando era novinho? Sim. Mas depois não deu mais certo. E essas coisas, elas podem nos trazer depressão quando a gente fica pensando, eu poderia ter alcançado tais e tais objetivos na minha vida, lá no passado. Mas hoje eu estou aqui porque eu não consegui tal coisa, porque eu não me formei, porque eu não investi, porque eu não me dediquei, e aí a gente pode ficar depressivo por conta disso.
porque queria chegar em algum lugar e pensar, eu já podia ter uma bela casa, um belo carro, mas não tenho porque eu não me dediquei nos estudos, por causa disso, por mil motivos. E a gente não pode ficar pensando lá atrás. Porque pode causar perdas irreparáveis. Pense num pai e numa mãe que às vezes não se dedicaram tanto no cuidado com os seus filhos. E aí os filhos cresceram, saíram da casa dos pais e não têm interesse mais em ter contato com os pais. E aí os pais pensam, não, eu perdi, era para eu ter sido um bom pai e uma boa mãe lá no passado, aí meus filhos nem querem mais conversa comigo. Só que nunca é tarde para você mudar isso. Você pode mudar a qualquer momento. Você tem que esquecer o passado e pensar, se eu não fui um bom pai no passado, mesmo que meu filho ou minha filha esteja casado, eu posso ser ainda. Eu posso dar conselhos, eu posso fazer algo na vida dele que possa ajudá-lo. E muitas vezes até trazê-lo para Cristo. Só uma coisa que eu não expliquei, esqueci de explicar no começo. Ali é uma gaiola com um passarinho dentro, mas não sei se vocês observaram. A porta está aberta. Não tem porta ali. É uma gaiola aberta, mas ele continua lá. Essa é a situação de muitas pessoas. Não se prenda ao passado. Abra sua Bíblia. Até agora eu não tinha pedido. Ali era só a introdução. Lucas 9, de 57 a 62. Lucas capítulo 9, 57 a 62. Todos lá? Aqueles que podem, peço que se coloquem em pé. Eu vou ler a Bíblia, a palavra de Deus, em reverência. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, verso 58, as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Podeis assentar? Depois nós vamos ler Mateus 8, mais para frente. Não olhe para trás, para os pecados já perdoados. Uma pergunta aqui que eu tenho para vocês. Dentre todos que estão aqui nessa noite, qual de vocês presenciou a crucificação ao vivo? Ninguém, certo? 1 João 1, 7 a 9 garante o perdão para todos os nossos pecados. As pessoas têm a tendência a achar que depois que elas estão bem com Deus, aí elas pecam. E aí perde a comunhão com Deus e muitos pensam que perde a sua salvação. Mas quando Cristo morreu lá atrás, há mais de 2000 anos atrás, ele pagou por quantos pecados? Todos. 1 João 9 vai falar que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Mas a palavra ali, a ideia ali, o grego é homologar, é homologel no grego. Ou seja, Deus está dizendo para você e para mim, você pecou. Aqui eu estou falando para salvos, para pessoas que já aceitaram Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Você pecou. Ali o se confessarmos você está dizendo, eu pequei. Você está concordando. Homologar significa isso. Está dizendo a mesma coisa. Não está falando algo diferente. Deus diz, você pecou? Não pequei. Não, você pecou e você diz, eu pequei sim. A questão ali é mais de filiação. Você foi perdoado de todos os seus pecados.
Por que ficar remoendo eles? Por que ficar olhando para trás? Deus, de fato, lança fora os nossos pecados. Vamos lá para Salmo 103. Abra sua Bíblia lá em Salmo 103, rapidamente. Eu vou ler, vocês acompanhem. Salmo 103, eu não sei se eu deixei marcar. Deixei. Olhem como esse salmo é precioso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, Ele não nos tratou como a gente merecia, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Ou seja, o meu pecado, Deus afastou ele de mim. Por que eu tenho que ficar pensando nele? Nos meus pecados do passado? Por que eu tenho que ficar remoendo isso? Por que eu tenho que ficar vivendo e sofrendo por algo que eu fiz no passado, uma vez que eu confessei e pedi perdão a Deus? O que eu tenho que fazer? Deixar para trás e continuar a vida. Porque se Deus pegou esses pecados e jogou lá longe de você, por que você traz para si de volta? Por que você quer continuar vivendo, sofrendo assim? Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Continuando, não vou ler o salmo todo. Talvez você acredite que isso seja verdade para outros, mas não para você. Eu não conheço a vida pessoal de cada um que está aqui. Não conheço. Mas às vezes você fez algo que somente você e Deus sabe. E que é muita vergonha para você. E que às vezes você pode ficar sofrendo tanto com aquilo que não se acha sequer digno de poder servir a Deus, de fazer algo na casa de Deus, de fazer algo pela obra de Deus. Mas não é assim que funciona. Porque quando a gente diz que um pecado nosso é grande demais, eu estou colocando ele acima de quê? Do sacrifício de Cristo. Não, meu pecado é tão grande, é tão sério, o que eu fiz no meu passado é tão errado, que não dá. Eu não posso, eu tenho vergonha de chegar diante de Deus. Lembra quando chegou aquele, se eu não estou enganado, era um publicano, que chega e bate no peito? Tem piedade de mim, Senhor? Enquanto o fariseu lá, eu não sou como ele, pecador lá. E Jesus falou, quem saiu justificado? Nós temos que entender que todos os nossos pecados, por pior que sejam, uma vez confessados, Deus os afastou de nós. E nós podemos servir a Ele. Nós não temos que ficar presos. Nós não temos que ficar amarrados por algo do nosso passado. Mas Deus lança fora todos os pecados, mesmo aqueles que nós julgamos mais sérios. E Satanás vai tripudiar de você, se você pensar assim. Por quê? Lembra que ele é o acusador? E que ele nos acusa, mas ele também nos acusa para nós mesmos. Ele está dizendo, tá vendo? Você não vale nada. Você acha que você pode fazer isso, mas você não tem condições. Você quer falar do amor de Deus para aquelas pessoas? Você quer evangelizar? Mas quem é você para querer evangelizar? Olha os pensamentos que vêm na tua cabeça. Satanás, ele faz isso. Ele tripudia, ele não quer te ver livre, ele não quer ver você agindo, ele não quer ver você trabalhando. Ele quer parar você. Não deixe. Deus lançou os pecados fora. Lembra de Romanos 8?
Quem foi que morreu? Foi Cristo. Quem que pagou pelo seu pecado? Foi Cristo. Acabou. Quem nos acusará? Quem intentará acusação contra você e contra mim? Foi Cristo que morreu por nós e ressuscitou. Não olhe para trás para derrotas que o deprimiram. Todos têm algum tipo de derrota no seu passado. Salmo 30, a gente está em Salmos? Não está ali, eu coloquei o versículo. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com sua mão. Qualquer pecado, por pior que ele seja, não deixe que ele vença você. Não deixe que a sua carne vença você. E se você cair, peça perdão. Deus te levanta novamente. Somente aqueles que nunca tentaram algo estão livres de errar. Está vendo esse SQN? Esse é um linguajar da modernidade de hoje. Significa só que não. Essa não é uma verdade. Por isso que eu coloquei entre parênteses. Somente aqueles que nunca tentaram algo estão livres de errar. Será que é verdade isso? Lembre-se daqueles que por medo do futuro incerto não seguiram a Cristo. Agora a gente vai abrir lá em Mateus. Lembra que estava lá no comecinho? Mateus capítulo 8. Vai lá para Mateus capítulo 8. Lembra do primeiro que falou com Cristo? Cadê? 18, verso 18. 8, 18. Cadê? Aqui. 8, 18. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. Verso 19. Olha quem era que se aproximou dele o primeiro que se aproximou dele. E aproximando-se dele um escriba, um conhecedor da lei, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E o que ele fez? Ele seguiu a Cristo? O que Cristo estava falando com ele? Cristo não tinha uma vida fácil. Ele não tinha todas as condições do mundo, porque ele escolheu assim. O escriba era um homem que era habituado a viver como? Bem. Ele não vivia mal, porque era alguém importante, tinha recursos. E aí Jesus falou: olha, eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Eu não tenho onde ficar. Essa é a vida que você vai ter. Ele seguiu? Não, não seguiu. Então, às vezes as pessoas pensam que não podem dar um passo de fé, fazer algo diferente, se arriscar. Se arrisque, mas se arrisque confiando em Deus, não em si mesmo. Não olhe para trás, para o passado, considerando ele mais do que foi. O que eu quero dizer com isso? Nunca digas porque foram os dias passados melhores do que estes, porque não provém da sabedoria esta pergunta. Eclesiastes 7:10. Como fez Israel com relação ao Egito, Números 11, verso 5, verso 18. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões, e das verduras e das cebolas e dos alhos. E aí o verso 18. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará a comer carne? Pois íamos bem no Egito. Por isso o Senhor vos dará carne e comereis. Depois ele vai falar que vocês vão comer até sair pelo ouvido, pelo nariz, por tudo. Muitas vezes a gente fica preso ao passado, pensando que lá atrás era bem melhor. Que o que eu tinha antes era melhor do que o que eu tenho hoje. Mas a gente não pode olhar para trás. Nós temos que olhar para onde? Para frente. Nós temos que continuar seguindo o nosso caminho em direção aonde? Ao céu. Lembre de Paulo, a gente vai chegar a falar sobre isso. A nostalgia também nunca é completamente honesta. Às vezes, quem foi da igreja do Margon pode pensar, não digo que pensou o que alguém falou, mas pode pensar:
Poxa, mas lá tinha um templo grande, lá tinha várias coisas. Aqui nós estamos num lugar bem menor, um lugar mais simples. É uma igreja iniciando. E às vezes você pode pensar, poxa, era tão bom quando a gente tinha uma igreja toda arrumadinha, com os bancos de madeira, tudo bonitinho. Deixa o passado lá atrás. Continue, vai em frente. A Bíblia fala para a gente não desprezar o quê? Os humildes começos. Aqui nós somos poucos ainda. Mas hoje eu já vejo, hoje até fiquei bem contente que tá bem cheio. Nós temos que olhar para frente, continuar orando por essa igreja, continuar trabalhando por essa igreja, continuar pedindo a Deus e clamando a Deus, Senhor, manda mais pessoas, manda servos, mesmo salvos, salva outras pessoas, que seja através de mim, através de cada um de vocês. Ficar pensando como era bom lá atrás, bloqueia a gente. A gente fica travado, porque a gente fica com a cabeça lá no passado. Siga adiante. Em qualquer tempo, um grande futuro é melhor que um grande passado. Não fique pensando lá no passado. Eu vou dar um outro exemplo que vocês vão acho que todos aqui sabem. Quem foi Ayrton Senna? Todos sabem quem foi Ayrton Senna, a maioria. O Lucas não viu ele correr, só se viu o replay, só viu o replay. Mas a gente não fica pensando lá no passado. Nós tínhamos um grande piloto brasileiro que fazia muitas coisas, deixava a gente feliz. E fica sempre vivendo no passado. Nós tínhamos uma grande seleção lá nos anos 80. Hoje nós não temos mais uma grande seleção. Está tudo lá no passado. Mas seria tão bom que nós tivéssemos uma grande igreja. Nós podemos ter uma grande igreja ainda. Nós não sabemos o que Deus tem para frente. Nós não sabemos como Deus vai abençoar. Nós não sabemos como Deus vai abrir as portas. Nós não sabemos de nada do futuro. Por isso que a nossa confiança tem que estar aonde? Em Deus. Sabendo que Ele vai providenciar tudo. Ele cuida do nosso futuro. O que Jesus falou? Basta cada dia o seu próprio mal. Não fique pensando e remoendo como era bom lá atrás. Seria tão bom. Não. Vai ser bom. Já é bom. E vai ser melhor ainda. Não olhe para trás, para conflitos, pois te deixarão amargurado. Lembra do credor incompassivo? Lá de Mateus 18, versos 23 a 35. Eu não vou ler agora por causa do tempo. Pense o seguinte. Lá no texto, Jesus falou, durante a parábola, no finalzinho, que se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Por que ele disse isso? Porque se eu sou salvo pela fé, certo? Mas o verdadeiro salvo perdoa. O verdadeiro salvo não guarda rancor no coração. Somente quem não tem o verdadeiro perdão de Deus no coração, ele não vai conseguir perdoar outra pessoa. Alguém que o ofendeu. E isso vai acabar com você. Não perdoar as pessoas, alguém que te ofendeu, ele machuca. E você vive carregando aquilo. Você vive carregando esse peso nas suas costas. É um fardo que você não precisa carregar. Perdoe. Não importa a ofensa. Por que eu coloquei ali? Pedro pediu uma medida justa. O Senhor disse, esqueça a medida. Porque Pedro disse assim, Senhor, vamos ser justos? Eu quero ser justo. Quantas vezes eu tenho que perdoar? E eu acho que Pedro ali, eu já vi muitas mensagens e eu concordo com muitos pregadores, ele devia estar pensando que Jesus ia falar assim, olha, perdoa umas 10 vezes, tá bom. Na 11ª, não, esquece, não perdoa mais não. Aí Jesus diz, não. Você tem que perdoar 70 vezes 7, que dá 490.
Você consegue contar 490 vezes que você... Olha, esse é o erro 85. Eu estou marcando na minha agenda aqui, viu? O erro 86 agora. O erro... Você vai conseguir contar 490 vezes? O que Cristo quis dizer com isso? Esquece essa medida de justiça sua. Isso é justiça sua, não é a justiça de Deus. Se alguém pecar contra ti, você faz o quê? Perdoa. E se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se te pedir a capa, dá a túnica. Isso demonstra o quê? Que você perdoa. Isso demonstra que você é filho do Pai Celeste. Mas se você não perdoa, se você não consegue perdoar alguém, avalie a sua salvação. Porque talvez você não tenha recebido o verdadeiro perdão. Aquele perdão que vem de Deus, que inunda o seu coração de tal forma que você não consegue, é algo inexplicável. É algo que você não consegue nem dizer, não te ofende mais. Às vezes você fica bravo com alguma coisa, mas depois você pensa, é um pecador igual eu, então, Senhor, tem misericórdia daquela alma ali, e você vai orar. É libertador isso. Reabrindo antigas feridas, esposas e maridos e esposas. Eu tenho 16 anos de casado. Se a minha esposa vê isso, não assista a mensagem, minha esposa. Nós somos campeões de lembrar falhas dos nossos cônjuges. Na hora da fúria, o que acontece? Você lembra dos erros dele. Você lembra dos erros dela. É mais comum as mulheres. Estou brincando com vocês, mas a mulher tem uma memória boa que só, viu? A memória é incrível para lembrar dos nossos erros. E isso acaba sendo um problema. Isso é um problema no seu casamento, porque não deixa que ele evolua mais. Evolua por uma cumplicidade tão grande que você sabe tudo que o teu cônjuge pensa. Lembra? Já viu as pessoas completando, um cônjuge completando a frase do outro porque conhece profundamente? Isso só vem com muitos e muitos anos. Quantos anos, pastor? 51. O pastor tem de casado o que eu nem tenho de vida ainda. Mas muitas vezes somos tentados a lembrar. Mesmo aqueles conflitos onde houve o perdão, serão perigosos se você reviver. Você perdoa, eu perdoei o erro sim. Eu perdoei aquela mentira. Mas quando surge algum conflito lá na frente, lembra daquilo que você fez? Eu sabia que você ia repetir. Eu sabia que você ia fazer de novo. Você mentiu para mim uma vez, mentiroso. Pau que nasce torto, morre torto. Não morre torto não. Porque Jesus não reabra velhas feridas. Não viva amargurado. Não olhe para trás. Deixe o passado no passado e prossiga com um novo propósito, deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Deixa todas essas coisas para trás. Não olhe para trás, vivendo somente de vitórias antigas. Olha o exemplo que Paulo dá para a gente, como a gente deve agir em Filipenses 3. Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Porque eu ganhei muitas almas para Cristo. Olha, eu servi a Deus de todo o coração nos primeiros anos de conversão. E isso acontece, irmãos, aconteceu comigo e acontece com todos. Por isso que a Bíblia fala, volta para o primeiro amor. O que é o primeiro amor? O dia que você aceitou a Cristo como Salvador.
E aqueles primeiros meses, quando você aceitou a Cristo como Salvador, que você tinha sede de conhecer a vontade de Deus, você queria conhecer mais e mais, você começou a aprender, alguém sentou do seu lado e começou a te ensinar doutrinas, começou a te ensinar as coisas que vão acontecer e as coisas que já aconteceram, e aquilo era tão bom. Mas chega uma fase da nossa conversão, chega uma época em que a gente se acomoda, em que a gente só quer ficar sentadinho. Para de ler a Bíblia, para de fazer coisas na igreja. Às vezes não é nem por sua culpa, às vezes aconteceu algum problema e você foi obrigado a ficar sentado no banco da igreja. O problema é que acostumou com o banco. Isso é ruim. Eu aceitei a Cristo há muito tempo atrás. Mas e hoje? Lembra de Laodiceia? Que igreja era Laodiceia? A 7ª igreja. Estava tão feia a coisa que Cristo estava onde? Do lado de fora da igreja. Eis que estou à porta e bato. Cristo foi colocado para o lado de fora. E é um risco muito grande nas nossas vidas se a gente ficar sempre preso no passado e não progredir, como Paulo fala aqui em Filipenses, prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. A gente corre esse risco. Hoje, como está a sua vida hoje? Encerrando, sempre podemos melhorar quando olhando para Cristo, Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, aqui de Hebreus 11, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considere os campos, há muito trabalho a fazer. Pare de olhar para trás, olhe para frente e pense, a gente tem muito trabalho aqui. A gente tem muito o que fazer nessa igreja. A gente tem muito o que fazer para ela crescer, para ela desenvolver, para ela amadurecer, para alcançar os perdidos que estão por aí. Olhe para frente. O melhor ainda está por vir. É o céu. Mas você ainda não está lá. Eu também não. Enquanto estamos aqui, batalhemos. E por hoje é só. Vamos orar para encerrar. Senhor nosso Deus, obrigado mais uma vez pela mensagem da Tua Palavra, que nós possamos deixar todo o peso, todo o embaraço que temos carregado, mágoas, qualquer coisa que a gente tenha feito no passado, possamos largar esse fardo aos pés da cruz e que possamos deixar o Senhor trabalhar em nós e olhar para frente, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus nosso Senhor. Abençoa cada um que está aqui nesta noite, nos ajuda, Senhor, nos ajuda porque somos pecadores e falhos. Vamos errar, vamos, mas sabemos que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, para que continuemos trabalhando para o crescimento desta igreja, para a glória do Senhor. Abençoe o retorno para os nossos lares, livra-nos, Pai, de todo mal. Obrigado mais uma vez, porque o Senhor nos salvou. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém. Amém. Estamos encerrados. Deus